Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar com a Cláudia Petri. Ela domina o assunto todo sobre sexo. E eu trouxe para a gente conversar justamente sobre o sexo com a maternidade, né? Esse virar de chave de ser mãe. E aí, como é que ficam os nossos relacionamentos, né? Cláudia, Exato. seja Que bem-vinda. importante, né? Obrigada, Ju. Obrigada pelo convite, obrigada para quem te segue, que sugeriu também esse tema para que você trouxer. Eu fico muito feliz porque maternidade, às vezes a gente passa despercebido antes de surgir esse tema da sexualidade, Exatamente. né? E é muita mudança corporal, muita mudança física, psicológica e o que eu vejo muito na prática é isso, é que os relacionamentos mesmo, eles sofrem um grande baque. Né? Eu escuto muito isso às vezes dos homens, né? Nossa, Cláudia, eu ganhei uma filha, mas eu perdi a esposa, né? Eu perdi minha mulher, porque agora parece que eu não tenho mais esse espaço, não é? Tem essa questão hormonal, então é um período que tem que ser olhado com muita generosidade. Agora tem que se ter muito conhecimento, né? Tem que se buscar essas informações e também assim, o que eu faço para mudar? Porque às vezes esse virar de chave às vezes não é nenhuma questão hormonal, nada, é questão assim, ok, vamos deixar de fazer isso e vamos priorizar um pouco mais isso daqui também, né? Voltar esse foco para o que é prioridade. Eu vejo por mim, assim, ó, eu perdi minha libido com a gestação. E depois, daí eu tive complicação com a cesárea, daí a Mora começou a dormir no quarto comigo, então a gente foi perdendo isso. Daí tu tá cansada, daí tu não tá bem com o teu corpo, né? Então tu vai colocando desculpas. Sim. E que pro parceiro, muitas vezes, ele não tá nem ligando pra essa parte estética, corporal, né? E tal. Não, às vezes o parceiro consegue identificar esse cansaço, né? Esse o quanto que realmente aquela criança demanda. Por isso até a primeira dica, né? Fazer com que os parceiros participem desse dia a dia. Sim. Que eles acordem de madrugada. Porque, por exemplo, quando eu vivi essa fase com os meus filhos, eu falava assim, já que ele trabalha, deixa que eu assumo isso 100%. À noite. Exatamente. Então, aí o outro deitava, dormia lindamente, acordava no dia seguinte, ia pro trabalho, e eu pensava, cara, ele tá descansando no trabalho, né? Quem tá se matando aqui sou eu, porque essa demanda de filho, de mamar, de troca de fralda. Então, ele chegava de noite, eu tava exausta, mas ele não tinha esse hábito dessa colaboração. Sim. E não foi uma falha somente dele, ele também, lógico, poderia ter tido essa consciência de que não, espera, agora deixa eu colaborar, porque ela ficou o dia inteiro nessa função. Né? Mas às vezes tem homens que eles não percebem. Não percebem, ou né, não acham que aquilo dali, às vezes, muitas vezes é uma função da mulher, enfim. E aí não tinha eu incentivando, né? Olha, fica com ele, dá a mamadeira agora, quando já tirou do peito, né? Sim. Dá o banho. Então aí eles não percebem o quanto que tem essa demanda, porque parece que a gente tá em casa. Já que tá em casa, ficou fazendo o quê em casa o dia inteiro? Mas isso pra sociedade toda, né? Tu tá de licença maternidade, tu tá de férias. Não, e não é. É um momento, inclusive, que só quem passa realmente sabe. E cada uma tem a sua individualidade, né? Tem aquela que passa com mais facilidade, tem aquela que passa com muita dificuldade. Sim, exatamente. E essa questão hormonal, ela é muito recorrente mesmo, né? A mulher tá amamentando, tem prolactina no organismo. É mais ou menos assim, ó. Deus tá dizendo pra você o quê? Querida, te aquieta, você tem uma cria pra cuidar, então cuida bem dessa criança. Então, se eu não estou apta para ter um outro bebê, por que eu vou ter essa questão da libido corporal? Verdade. Instintivamente, não existe mesmo, claro, né? Porque a gente não tá pronta para ter um outro bebê, a gente tem que cuidar deste serzinho aqui, né? Então, libido tá lá no pé, só que tem uma parceria. Que o cara tá lá. E a gente tá numa cultura em que a gente quer a fidelidade, a gente quer esse parceiro só comigo, eu sou a única pessoa que atenda nesse aspecto sexual, enfim, né? Então isso é que a gente tem que começar a voltar um pouco esse pensamento. O que eu tenho percebido muito, Ju, assim, na prática é que casais que eles já tinham um ótimo relacionamento sexual antes, por exemplo, assim, rolava bem a parceria, a mulher gostava da atividade sexual, ela tinha prazer sexual, essa mulher, ela se cobra um pouco mais para voltar, porque ela quer voltar a ser mulher. Isso. Ela quer sair daquela função ali e ela quer sentir aquilo que ela sentia antes. Porém, a gente sabe que isso também não é a realidade de muitas mulheres, né? Tem muitas mulheres aí que passam todo um período de relacionamento em que elas não têm esse prazer sexual. Então, a maternidade, ela vem como um negócio assim, bom, agora
É uma desculpa. Exatamente, é uma desculpa, é uma segurança, porque agora além de estar casado eu tenho filho, então aí a gente vai ficando um pouco, né, vai deixando um pouco de lado esse aspecto da sexualidade. Tu falou dessa questão, tem muitas mulheres que também reclamam de ter dor na relação depois da maternidade. Exato, né? E isso é uma questão que tem que ser olhada, e tem que ser olhada muito rapidamente. Porque às vezes tem mulheres que elas ficam nessa função da dor durante muito tempo. E eu sempre penso, e quando alguém me fala, eu sempre digo, procure ajuda logo. Porque quanto mais penetrações, quanto mais relações sexuais você tiver com dor, mais o teu corpo vai identificando o sexo a dor. E aí, como é que você vai se estimular para uma coisa que vai doer? Não é? Então, lógico, tem que ter uma consciência muito grande. O que eu acho muito legal hoje é assim, tem muita informação. Né? Eu mesmo realizo vários cursos durante o mês, e não só para as mulheres, mas para os homens e para os casais. Porque esse parceiro tem que entender que essa estrutura mudou. Ou muitas vezes até mesmo a mulher, quando vai num retorno com o ginecologista, de levar essa parceria junto e dizer assim, doutor, você pode explicar para ele como é que funciona? Né? Como que vai ser essa nossa primeira vez? De trazer essa temática dessa primeira vez pós-gestação com consciência para o casal, porque é um momento em que tem que se observar mais. Questão de lubrificação, questão de excitação, não é? Se vai precisar usar algum lubrificante ou não, como é que vai ser essa penetração para não chegar daquele jeito, porque às vezes o homem tá afoito, né? Ele já tá há muito tempo sem. Exatamente. Então ele quer, que bom que tá liberado, né? Mas assim, tem que ter calma. E se não é falado, a gente aperta o piloto automático e vamos como sempre foi, né? Daí vira uma bola de neve. Exatamente. E os casais trabalham muito pouco a sexualidade. Muito pouco. Eles trabalham muito sexo. Isso. É aquele negócio que eu escuto, quando ele começa com um cafunézinho, já vem enfiando o dedo, já vem... né? Tipo, calma, espera, me toca, me excita, né? Faz arrepiar esse corpo. Esses dias o André falava assim, deixa eu puxar mais pra frente pra te deixar mais clarinha. O André falava assim, é um evento agora, né? Tipo, ela dormiu, vamos lá. Sim. Que coisa, né? Não é uma coisa tipo, estamos lá vendo um filme, tem aquela coisa, né? E eu participei daquele, com o Mahmoud. Eu nunca sei falar o nome dele. E foi muito bacana o que ele falou, né? A questão do corpo, que tem o corpo que a sociedade impõe, digamos assim, e o corpo que a tua cabeça também enxerga, né? Então já tem um conflito ali. Sim. Né? E se você não tá de acordo com o teu corpo, se não tá satisfeita, como é que tu vai ter um prazer? Então eu vejo isso na maternidade vezes infinitas vezes, assim, né? Sim. Porque tu tá assim, meu Deus, mas eu tô assim, eu não voltei, eu não tenho um corpo. Então agora eu sou mãe, tem que ser santa. É complicado demais. Sabe que essa questão corporal, por exemplo, eu trago um pouco a minha realidade, né? Sei lá, 1 ano e meio, 2 anos atrás, eu tava acho uns 15 quilos a menos do que eu tô hoje. Certo. E eu tô numa fase que eu digo assim, cara, não tô afim tá bom assim, sabe? Vamos aproveitar o corpo que tem. Eu tenho falado isso para muitas mulheres. Ok, às vezes a gente não tá naquele ideal, mas vamos se divertir com o que a gente tem. Exato. Então, a gente tem que ter esse olhar um pouco mais generoso, né? Até porque o corpo que eu tenho, ele consegue me proporcionar múltiplos prazeres. E nem sempre aquele corpo magro que eu quero ter vai me proporcionar prazer. Porque dependendo do que eu faça, um medicamento que eu possa vir a tomar, Exatamente. Ele me deixa disfuncional. Então, calma aí, eu prefiro ser funcional e ter prazer do que estar com um corpo esteticamente melhor aceito pela sociedade, ou enfim, e não ser funcional, né? E isso que tu falou desse evento, né? Vamos lá, dormiu, vamos agora, meu Deus. Daí liga a câmera pra ver se ela não vai acordar. Daí tu fica com o olho no peixe ou tu no gato. Exatamente. Mas olha quanta coisa a gente traz pra nós que nos inibe de ter prazer. Sim, claro que sim. É? Porque nós, diferente dos homens, o nosso desejo sexual, ele vem num processo mais lento. Não é assim, vamos amor, ela dormiu, não sei o quê. Isso pode ser uma vontade. Eu quero fazer sexo, faz tempo que eu não faço, meu parceiro tá aqui, vamos que é o tempo que tem. E às vezes aí tem que rolar química. Claro que sim. Então aí se tem química, esse casal acende mais rápido. Às vezes não é a realidade de todo mundo também. Né? Agora, uma coisa que eu tenho trabalhado muito é essa questão de... não é empoderamento que eu queria falar, de autonomia. Certo. Da mulher, né? Da mulher, exatamente. A mulher tem que ter autonomia sexual.
Eu quero, o que é ter autonomia sexual? É eu saber o que eu quero, eu saber como eu quero, eu saber quando eu quero. Porque eu recebo inúmeros casais em atendimento e chega o casal, eles sentam e aí o homem fala assim, Cláudia, mas eu falo pra ela. Eu pergunto, amor, me fala o que... E assim, amor mesmo. Amor, me fala o que você quer. Me fala como você quer que eu faça, então. Porque ele sente que a relação sexual não tá boa. Ele sente que ela tá sempre na negação. Sim. Ele sente que não tem esse estímulo dela. Sim. E aí a mulher olha e diz assim, mas eu não sei. Eu não sei mesmo. Por quê? Porque essa mulher não tem autonomia nenhuma sobre o próprio corpo. Não se toca, ela não se conhece, ela não sabe como ela quer ser tocada, ela não tem esse autoconhecimento, né? E isso vem com esse toque no próprio corpo, seja chamado de masturbação ou seja um auto-amor, mas é isso, porque nós somos constituídos, isso daqui tudo é um presente divino. Exatamente. Né? Então não tem nenhum órgão do meu corpo que diga assim, ah não, ali é feio, porque não é feio. Se Deus criou assim, se Deus criou com essa potência, com essa sensibilidade, como que alguém vai me dizer que esse negócio é feio? Exato. Ou que eu não posso me acariciar, se é uma sensação boa e agradável, Exato. que me faz dormir bem, me faz trabalhar bem, né? Então as mulheres precisam ter essa autonomia. Tá na hora, porque a gente vê relacionamentos que terminam por uma questão somente sexual. Casais jovens, com filhos lindos, muito bem financeiramente, sem nenhum... Sabe, se nós somos ótimos amigos, ótima parceria, mas no sexo não rola. Não vai. E aí quando demora para buscar essa ajuda, muitas vezes surgem outros problemas que são muito maiores para se trabalhar. Sim. Não é? Então eu vejo que a mulher tem que ter essa autonomia, porque se nós não temos, é mais ou menos assim, a gente vai num ótimo restaurante, não, vamos trazer para a realidade da Ju agora. Eu venho aqui na casa da Ju, eu digo, ai Ju, vamos jantar, eu vou preparar uma janta então. Cláudio, o que você gosta? Ai Ju, ai menina, me surpreenda. Aí o que a Ju faz? Vai lá pra cozinha. A Ju vai ligar pra alguém porque a Ju não sabe fazer nada. Pode até ser, mas vamos pensar que a Ju vai pra cozinha, ela pega os melhores ingredientes, ela pega o que ela sabe fazer, com todo amor, com todo carinho, com todo o tempo, ela vai lá e prepara a minha janta e ela me serve. Aí eu olho e digo assim, experimento, não foi muito bom. Ai Ju, não gostei. E aí eu pergunto, de quem que é a culpa? Talvez a tua expectativa, né? Não? Eu não falei nada, né? Exatamente. Assim, tu errou? Claro que não. Tu não pegou o melhor ingrediente, tu não pegou esforço, não foi com amor, não foi com paciência, tempo. Você não fez absolutamente nada errado. Quem errou fui eu, não é nem expectativa, é o fato de eu dizer assim, olha, me dá qualquer coisa. Exatamente. Qualquer coisa pra mim tá bom. E olha só o que acontece para que a gente consiga depois trazer pro sexo e entender o quanto que isso é real, né? Aí, às vezes, eu vou lá e como então, porque, puxa vida, né, sou visita, não vou dizer que a comida tá ruim, então eu vou lá e como. E o que a gente faz? Ai, Ju, tava uma delícia. Sabe, nossa, que gostoso e tal, e não sei o quê. E a pessoa vai acreditar, né? A pessoa vai acreditar, ai, que bom que, né, eu saio, ai, que bom que a Cláudia gostou da minha comida, eu não sei cozinhar muito bem, que bom que ela gostou. E aí, no outro dia, eu volto, ou a Ju me convida, Cláudia, vem jantar aqui em casa, vou preparar aquele prato que você tanto gosta. E a Cláudia fala, nossa. E aí eu penso, ai, meu Deus, será que eu vou? Né? Será que eu aceito o convite pro sexo? Será que eu quero? Tá, vamos, vai que vai ser um pouco diferente, vai que ela muda um pouco o tempero, vamos embora. E aí, novamente, eu venho, a Ju prepara com todo amor e carinho, o melhor ingrediente, e ela me serve. E aí eu digo, não tá bom ainda. Né? Então, no sexo, trazendo essa analogia para o sexo, é assim. E se a gente não tá tendo prazer sexual, a gente começa a dizer, ai, será que eu quero? Puxa, de novo, ai, esse negócio cansa. Sabe, quando é frio é porque tem que tomar outro banho, quando é quente a gente fica lá suada, tem que tomar um outro banho, dá muito trabalho, né? Se tiver essa questão de dor, então, alguma disfunção, é pior ainda, não é? Então a gente precisa ter essa autonomia. E a mulher, né, ela vem numa criação, né, Sim. de casa que não pode falar muito isso, não pode falar isso, tem que ser, né, senta como mocinha, né, não é aquela coisa toda. Então, e a gente tá vivendo uma outra realidade. As mulheres, elas têm que começar a se mexer, gente, porque quem sofre somos nós mesmas. Sim. Não é mesmo? A pergunta é, né, o que você quer? Porque
Ter que não, tu não tem que nada, absolutamente nada. Só que você tem que decidir se você quer ficar com uma vida assim, que talvez não esteja bom nem pra ti, nem pro parceiro. Exatamente. E aí o problema vai existir, porque não tem como não existir problema. Não adianta, né? Eu digo, a não ser que tivéssemos com 70, 80 anos, mas hoje em dia a gente vê aí casais com 60 anos super ativos sexualmente, né? Então eu digo assim, será que é essa vida mesmo, meio medíocre, que eu quero pro resto da minha vida, ou eu vou arregaçar as mangas e vou atrás de informação e vou trabalhar? Porque tem que ser trabalhado, tudo na vida é trabalho, inclusive essa parte da sexualidade, porque não envolve somente eu, não envolve somente o meu corpo, é uma parceria. E com certeza o parceiro vai gostar. Sim, tem alguns que se assustam de início, né? Sim, mas né, tipo, uau! Tem, mas depois eles, né, dão uma serenada. Porque, mas era isso que eu queria. Porque, por exemplo, esses dias eu recebi um casal bem jovem, a queixa dela era a questão da libido. 31 anos, então tu já meio que exclui um pouco questão hormonal e tal, embora foi encaminhada para ginecologista, mas realmente não era hormonal, era comportamental. Porque também não tinha autonomia nenhuma, não se conhecia, não tinha o hábito de se tocar, já estavam já 6 anos no relacionamento, então já não tem aquela namoro, aquela expectativa, aquela novidade. Então é muito fácil cair na mesmice, né? E aí eu trabalhei o casal, algumas dinâmicas com eles, por exemplo, eu tirei sexo da relação, e na época o marido ficou bravo, né? Porque como assim eu vim aqui para resolver essa questão e tu tirou o sexo? Porque olha só, para muitos casais, e aí quem está escutando às vezes pode identificar isso também, a relação fica muito no sexo. E quando eu tiro o sexo, eu vejo o que esse casal tem a mais, tirando a penetração. Porque daí eles voltam na semana seguinte, e aí, vocês namoraram? Como é que foi a semana de namoro de vocês? Não, a gente não fez nada, não sei o que e tal. Eu falei, mas por que não fizeram? Não, porque a gente nem podia, né? Não, vocês não podiam ter penetração, mas vocês podiam ter feito massagens, ter se amassado, né? Eu falo, lembra lá no início de namoro, quando a gente ficava louca pra dar, mas não podia dar, não é? Ou porque não estava no ambiente adequado, ou porque tinha gente em casa, né? Mas ficava naquele amasso, naquele frisson, naquela coisa gostosa. Os relacionamentos precisam ter isso a longo prazo, e não só no início da relação, né? Enfim, fui trabalhando essa dinâmica e em paralelo com ela eu trabalhei essa questão de autonomia mesmo, para que ela começasse a conhecer o próprio corpo. E isso tem protocolos bem definidos para isso. Isso é muito, muito tranquilo de trabalhar. Legal. Se não surge nada psicológico muito maior. E aí depois eu recebi esse homem e ele ficou meio assim, ele disse, Cláudia, para mim está sendo muito difícil. Primeiro porque o castelinho dele ruiu, né? Porque ele achava que da forma que ele fazia, ela estava tendo prazer, porque sempre foi isso, ela sempre comeu aquele prato e dizia que estava bom, mas não estava legal, né? Tanto que ela não queria mais comer, não é? E aí depois ele falou, Cláudia, para mim foi muito difícil o fato dela começar a me ensinar como ela quer ser tocada. E ele também muito jovem, tem 32 anos. Aí eu falei para ele, mas tu entende que a mesma dificuldade para te entender e abrir é a dificuldade para ela chegar e te mostrar? Eu falei, olha que oportunidade que vocês estão tendo de aprender realmente agora, né? De ter um relacionamento verdadeiro, em que ela te mostra como ela quer ser tocada. Porque socialmente, para nós, sempre teve muita repressão. Exato. E para o homem, sempre teve muito aquilo de que ele tem que dar prazer. Então, por que esse homem sofreu? Por que ele entrou em sofrimento nesse processo? Porque eu achava que eu dava. Eu achava que era assim. E aí, como assim que eu não dou prazer para ela? Mas teoricamente ele já tem uma vida ativa, sei lá, uns 10, 15 anos. Às vezes, né, outras exatamente, parcerias, eu tipo, sempre arrasei. Exato. Não é? E aí, de repente, assim, cara, mas espera aí. Que doideira. Então, é um trabalho muito bacana para fazer com o casal mesmo, sabe? A gente tá quase chegando nos 20 minutos. Meu Esse Deus. papo rola muitos conteúdos. Então, tem que fazer assim. parte 1, parte 2. Toda semana teremos aqui, é claro. Não, isso é mentira, a gente não dá conta. Não, nós vamos fazer o seguinte. Para você saber mais, a Cláudia faz toda essa assessoria, esse trabalho em casal, esse trabalho personalizado, né? Eu acho que eu tenho plena certeza que a gente tem que falar mais sobre isso e é uma questão muito privativa, tipo, se eu for lá é um assunto meu com a Cláudia e ela vai, sem né? dúvida. E a gente não pode ficar sofrendo calado. Não. Porque é como ela falou, a gente ainda tem tantos anos pela frente, exatamente, né? E isso é uma parte tão gostosa da vida. Né? Não dá é saúde, né? Uhum. Isso é porque a Organização Mundial da Saúde coloca lazer, trabalho,
Lazer, trabalho, sexo, falta uma coisa. Comer, né? Não, tá, poderia ser. Puxa vida, falo tanto e agora eu esqueci. Lazer, trabalho... Não sei, gente, vai ficar faltando um, mas sexo tá entre os 4 pilares da qualidade de vida. Então, quando a gente não resolve a parte da sexualidade, a gente começa a sofrer, seja com aquele cutuque duro atrás, que tu diz assim, ai não, hoje não. Né? Ai, meu Deus do céu, olha que desajeitada. Estamos em casa. Estamos em casa, ainda bem. Então, a gente sofre e esse sofrimento pode levar a dores e a doenças mesmo, né? Então, a gente precisa trabalhar essa sexualidade e começa com você que tá aí do outro lado. Né, é individual, não é a Ju que vai fazer por vocês, não sou eu quem vai fazer. Eu sempre falo, eu oriento, mas quem tem que trabalhar é vocês. Trabalhem mais do que eu, não é? Porque o trabalho é o outro, né? Sim. Mas é um trabalho de muita alegria, de muita descoberta, é um trabalho que assim, traz um retorno enorme, seja individual ou pro casal mesmo. Não, isso dá pra ver na Cláudia, assim, ela né, se encontrou, né? Sim. Nossa, e faz uma delícia. Faz com prazer, faz com brilho no olhar. E isso é muito gostoso ver, porque é isso que faz a diferença na nossa vida. Quando a gente se encontra, quando a gente faz alguma coisa que é divertida, que é legal e, claro, vem. O dinheiro vai ser consequência, né? O trabalho, então Então é isso que tem que ser. Bora ter prazer. Muito obrigada. Obrigada também, Os Ju. contatos da Cláudia a gente vai deixar por aqui. Entra em contato, manda mensagem lá no Insta, né? E tudo mais. Isso. E vamos ter prazer na vida, gente. Exatamente. Obrigada, viu? Beijo. Valeu, galera.